noites, en los lugares donde ya aos es de lugares noche, onde já é a noite, a todos los a hermanos todos os y hermanas irmãos reunidos e irmãs reunidos en los diferentes nos países. diferentes países. Hoy viernes Hoje, 12 de sexta, julio de este año 12 de junho 2024, deste ano de 2024, y también allá e também lá, en donde se encuentra el misionero onde o missionário Miguel Marín, Bermudes de Marim se encontra, en la congregación que na pastorea congregação el reverendo que o Antonio reverendo Charielo, Antônio Etialeiro pastoreia, en Quito, Ecuador. em Quito, Equador. Para esta ocasión Para essa ocasião, tenemos el tema El Sembrador, temos o tema o semeador semeando a semente da palavra, que foi pregado 24 de abril de 2016 em São Salvador, El Salvador, El Salvador, el sembrador, o semeador, que es el tema que é o tema que tenemos para hoy, ahí donde que temos dice para el hoje, sembrador. aí onde diz o semeador. En el estudio bíblico, ele No escribe estudo Cristo, bíblico ele Hijo del escreve Hombre. Cristo, Filho do Homem. El sembrador, O semeador. Quem é o semeador, então? el Hijo del Hombre. O Filho do Homem. El sembrador sembrando O la semeador semilla de la semeando a palabra. semente da palavra. Él nos leyó Ele nos leu allí la escritura de San Mateo, a escritura de São Mateus capítulo 13. comenzó en el verso 13, Começou no vamos a ir versículo al verso 13 18, e vamos ao verso 18, donde nos dice onde nos diz, del capítulo 13, oíd do capítulo pues vosotros 13, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino ouvi, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a parábola do reino e não entende, ele escreve o Evangelho de Cristo. Aí em cima, y arrebata lo que fue sembrado en vem su corazón. e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este foi o que foi semeado junto ao caminho. En ese verso 19 Nesse versículo 19, dibuja una estrella de David. desenha uma estrela de Davi. Y también él escribe ahí E ele também escreve aí, en esa oración donde dice no le nessa oração onde ele diz não entendem, ele escreve não entendem. Viene el malo cuando alguno oye la palabra del reino y no A la todos o entiende, que ouve a viene palavra el do malo reino y não arrebata a lo que fue compreende, vem o sembrado en su maligno corazón. e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, Pero no tiene raíz, mas não tem raiz em si mesmo, sino que es de corta duración. sendo antes de Pues pouca al venir la duração. aflicción o la persecución Em lhe por chegando a causa de la angústia ou palabra, perseguição por causa da palavra, logo se o escandaliza. sea, cuando viene la Ou seja, persecución quando vem a perseguição por causa por causa del mensaje, da mensagem, luego tropieza y ahí el logo hermano se William escandaliza es un cobarde. e o irmão William Ou seja, escreve, é um covarde. Se va a correr como Ou un seja, cobarde vai correr como um covarde por todo lo que le causa por tudo que lhe causa el mensaje. a mensagem. Arranca y se va, Ele pues dice yo no quiero que me persigan. arranca e vai porque ele diz, eu não quero que me Assim que eu persigam, vou. assim que eu Pero vean, vou esses embora. são Mas covardes. vejam, estes são covardes. El que fue sembrado O que foi semeado entre espinhos este es el que oye la palabra, é o pero que ouve a el afán- palavra, porém pero el afán de este os siglo y cuidados el engaño deste de las mundo riquezas e a fascinação das ahogan la riquezas palabra sufocam y a se palavra e hace fica infructuosa. infrutífera. Mas el que fue sembrado en buena Mas o tierra, que foi semeado em boa terra este es el que oye y é o que entiende ouve la a palavra e a da compreende, fruto, esse y frutifica e produce produz a 100, a 60 e a 30 por um. El que fue sembrado en buena tierra, O que ahí foi dibuja una semeado em estrella boa de terra, David ele a la desenha uma derecha y estrela de escribe Davi à los que direita, entienden. e ele escreve os que Y entendem. también dibuja abajo E una desenha piedra também embaixo a angular. pedra angular e as eras. Y otra palabra diciendo, el reino Outra de los cielos palavra es lhe semejante propôs, a un hombre dizendo, que sembró buena semilla en su o campo. reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em um campo. Ele desenha a estrela de Davi à direita. Los hombres Mas enquanto dormiam, su enemigo y sembró cizaña entre el enquanto os trigo homens y se dormiam, fue. veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu frutos, apareceu também o joio. Vinieron entonces los siervos Então, del padre vindo de os familia y servos do dijeron, dono de "Señor, casa, lhe disseram, Senhor, ¿no sembraste não buena semeaste semilla boa en tu semente campo? no ¿De teu dónde, campo? pues, tienes De onde vem, cizaña?" pois, o joio? Ahí dibujó una estrella de David y Ele la desenha uma piedra estrela de angular Davi, uma pedra angular e as eras. y les dijo, un enemigo ha hecho esto. E ele disse, o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio?
Não, replicou ele, para que não, ao separar o joio, também arranqueis também com ela o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O semeador semeando a semente da palavra. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Nos dice en el mensaje el juicio. Nos diz na mensagem o juízo. Em este estudio bíblico, nesse estudo bíblico, que preparou nessa ocasião para e ali colocamos estas escrituras e estas porções. E na página 11 desse estudo bíblico, aí onde coloquei o tema juízo e esse extrato, diz: ele quer chamar a atenção desta corte novamente, ou seja, o testemunho da defesa. Ele quer chamar a atenção desta corte e mostrar a vocês que as promessas são unicamente para crentes. E aí, nesse lugar do lado, ele escreve: as promessas são unicamente para crentes, não para manufaturados, impacientes ou céticos. Isso muda o quadro, não é assim? São unicamente não para aquelas pessoas que dizem ser crentes, mas apenas para crentes, não para os que dizem serem crentes. Vocês sabem, Satanás também diz que é um crente, mas não é para eles. Isto é apenas para verdadeiros crentes. E esta testemunha da defesa de Jezabel, se esses homens são crentes ou não. Porque, no fim, a testemunha da defesa é vivificador da mesma palavra. Ele escreve aí: o Espírito Santo, o testemunho da defesa, o vivificador da palavra. Ele sabe se a pessoa crê ou não. Ele é que foi investido por Deus para assegurar que se cumpra. Aleluia. Ele é quem a comprova. Ele é quem assegura que se cumpra. Ele é que sabe se caiu no terreno certo ou não. Este testemunho da defesa da palavra. Notem, ele quer chamar novamente a atenção aos crentes. O testemunho da defesa sabe se é assim ou não. Ele é o vivificador da palavra. Agora vejam como, nas eras passadas, não se tinha o conhecimento de o que era trigo e o que era joio. Porque os mensageiros mesmos, representados nestes servos, quando perguntaram, ou seja, ao pai de família, naquela parábola, perguntaram se desejava que eles arrancassem o joio. O pai lhe responde: não, para que não arrancando o joio arranque também o trigo. Ou seja, que não tinha a revelação e, consequentemente, não tinha os ministérios para realizar esse trabalho nas eras. Ou seja, durante a dispensação da graça. Mas vejam que depois que a porta da dispensação da graça se fecha, o qual nós vimos que no ano de 2018, no final, ele já estava nos falando, e em vários anos anteriores, que a porta da dispensação da graça estava por se fechar. E o trabalho dos anjos ceifeiros seria realizado em uma nova dispensação. Para entrar a essa nova dispensação, a dispensação do reino, o trigo, serem colocados o trigo ali.
não para que o joio estivesse introduzida na dispensação do reino. Consequentemente, o fim da dispensação da graça, ele prometeu enviar os anjos ceifeiros para realizar essa separação, esta segregação e esse ministério. Sim, sabe quem é trigo e quem é joio. Agora vejam como os escolhidos de Deus, ao estarem dentro da dispensação do reino e serem colocados dentro da dispensação do reino por esses ministérios, eles conhecem de que espírito são estas pessoas que entraram à dispensação do reino e que espíritos são os que não entraram. Porque tem essa percepção profética, a qual Deus a deu desde antes da fundação do mundo, porque estes são os atributos de Deus, e ao serem manifestados na terra, isso é como um switch que Deus vai prendendo o que cada pessoa tem aí no seu coração, ao qual foi semeado pela palavra, pela mensagem. Por isso, quando Ele nos fala, em muitas mensagens anteriores, que nos falava dos 7 trovões, que nos falava da dispensação do reino, que nos falava de fé de rapto, e nos falava do título de propriedade, tudo isso estava mostrando, tanto o irmão Branham como o nosso irmão William, o que seria no futuro. E os que não têm percepção profética, tomam isso e logo pensam, veja, com isso já se cumpriu, ou já não tem mais nada. Isso mesmo pensou e pensam muitos da mensagem do irmão Branham, que pelo que ele falou, depois já não viria mais profetas, e já com a mensagem e com o mensageiro, o reverendo William Branham, com isso Deus já terminou sua obra, e estão esperando ele ainda. Assim, tem muitos nesse tempo fazendo a mesma coisa, com o nosso irmão William aqui com ele já, tudo terminou e estão esperando que ele volte. Mas veja, volta a se repetir a mesma coisa, e não é que os profetas falam sendo inspirados por Deus, porque é o Espírito de Cristo neles, e falam como se neles, ou seja, deles, falaram como se neles se cumprisse essas palavras, essas profecias e revelações que estavam trazendo ao povo em seu tempo. Agora, vejam como o povo de Deus hoje sabe e conhece pelos seus frutos de que espírito a pessoa é. Antes se via como que todos iguais, mas dentro havia sido semeado pelo inimigo outra semente, vejam, mas que foi regada, porque a chuva cai tanto sobre o trigo e o joio, e regada pela chuva, e todas crescem, produzem fruto, mas o fruto é que se dá a conhecer que espíritos são, que semente eram. Agora continua dizendo nessa mensagem, e de novo ele chama a atenção dessa corte para a promessa da palavra, que estava em dúvida. Ele não estabeleceu nenhum tempo na qual estas coisas devessem acontecer. Vem como esses podem ler a palavra até erradamente. Agora, esses tipos dizem, deixa eu ver o que acontece. Veja, eles sequer leem corretamente a palavra. Isso é, se o homem é um verdadeiro crente, e com isso ele não estabeleceu limite de tempo, ele também quer que a corte lembre que esta palavra está escrita, e Jesus Cristo, a palavra manifestada, disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou, e a semente pode apenas reproduzir a si mesma, produzindo a sua promessa, se está no terreno certo, que vivifica a semente. Amém. Estamos mudando o caso, não é assim? Tem que estar no lugar certo. Aí ele escreve, a semente tem que estar no terreno, lugar correto. Um grão de semente colocado sobre esse escritório nunca dará uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em pedra azul, não vai dar nada. Um grão de milho tem que estar no terreno que foi fertilizado para esse grão de milho, ou não crescerá. E Deus disse que a sua palavra é a semente que o semeador semeou, e tem que cair no terreno correto. Esse terreno é fé.
É uma semente que tem que cair nesse terreno, ou não pode ser vivificada. Toda a palavra Espírito Santo, o testemunho da defesa, dizem que ele sequer pode chegar a ela até que caia em terreno correto. Ele é o vivificador dela. Ele faz 3 círculos, um pequeno, um maior e outro maior. Ou seja, vejam, é que marca onde está semeada essa semente. Alma, espírito e corpo, porque o ser humano é trino. Agora vejam, na página 17 também desse estudo, na mensagem desse extrato que coloquei aqui, Sabedoria contra a Fé, diz o irmão Branham, muito bem, observe, ele disse, algumas saíram, e quando a semente saiu, ao pregar a palavra, algumas caíram do lado do caminho, e ele põe número 1, como a água escorre, como a água no lombo dos patos escorre. Algumas caíram em pedregais, e escreve, tinha apenas um pouquinho de poeira que foi soprado ali, e cresceu, mas não tinha raízes, não tinha lugar para pôr suas raízes. Agora, eu vou fazer algumas ilustrações aqui, e eu espero não ferir sentimentos. Ele escreve do lado, 3 classes de pessoas que ouvem a palavra. Essa foi a igreja, e eu espero não ferir sentimentos, vem? Essa foi a igreja católica. Eles disseram que estava edificado sobre a rocha. Eu estou de acordo com eles, com certeza estou de acordo com eles, correto, correto. Não tem terra de barro nela em absoluto. Não tem terra onde crescer, não tem terra debaixo dela, porque eles não puderam produzir uma vitamina bíblica, porque eles sequer creem nela. Eles, a doutrina são dogmas, correto? Dogmas romano. Não tem palavra nela em absoluto. Vem? Caiu em pedregais. Essa foi uma super sabedoria. Irmãos, eu estou dizendo, eles o tinham da maneira super. Eles apresentaram da maneira psicológica. Eles apresentaram da maneira de psicologia. E enormes e grandes edifícios e bem vestidos se olhavam como sacerdotes santos de deuses e todo o resto. Quantos ouviram este testemunho desta menina que acaba de sair? Tem aqui, eu quero que escute alguma segunda aqui na igreja, e cada pessoa aqui deveria ter o testemunho. Um deles me seguiu por muito tempo, como eles, eu mesmo fui lá no México e vi o esposo ali onde esses bebês das monjas, quando os sacerdotes os tinham por esses bebês, onde foram queimados naqueles poços de cal e coisas como estas. Isso é o que fez com que o comunismo brotasse no México. E escreve no México o comunismo. Eles destroçaram essa bobagem. Isso é o que fez o comunismo brotar ali. Nunca temam o comunismo. Deus está usando o comunismo. Eu não creio. Ele é do diabo, mas Deus pega o que é do diabo e usa, como fez com o rei Nabucodonosor, que conquistou e tomou Israel. Vê? Vocês observem ideias, e a Bíblia prova. Um desses dias o estudaremos. Deus o levantou para vingar os filhos de Deus desta prostituta antiga. Isso é exatamente o que a Bíblia disse. Disse que a queimaria com fogo, e ela chegaria ao fim da sua condenação. Isso é exatamente o que vai acontecer com ela também. Ali está ela. Essa é a que caiu em pedregais, tão pouquinha terra que a coisa não podia crescer, morreu. Então, essa foi a super sabedoria. Então, algumas caíram em terrenos protestantes, mas depois de um tempo, a grande sabedoria das grandes denominações a sufocaram o espírito. Os dias dos milagres passaram. O doutor fulano de tal falou isso e falou aquilo. Vê, não tem tal coisa. Perfeito, sufocou. Tudo sufocou. Tudo o que? Sufocou o espírito para tomar a sabedoria.
citei, o Espírito Santo caiu nos dias de Martinho Lutero, o Espírito Santo caiu nos dias de John Wesley, o Espírito Santo caiu nos dias da igreja primitiva, pentecostal. Mas o que fizeram as denominações? Com sua sabedoria, a sufocaram. Sufocaram o quê? A semente. O que é a semente? A palavra. Isso não significa, significa isso aqui. É o que as pessoas dizem. Isso não significa isso, significa isso aqui. Vê? Captam ou não? Muitos desses ministros de coração honestos, eu conheci, sentei, falei com eles, até no tema do batismo, muitas coisas eu pedi a eles que qualquer um venha discutir. E eles disseram, irmão Branham, se nós fizéssemos isso, as nossas igrejas nos expulsariam. E eu disse, o que é mais para você, a palavra de Deus ou sua igreja? Vocês nunca vão mais adiante neste pó de denominação. Vê? Muito bem. Se negam a palavra, está mal. Veja, mostra que é sabedoria feita pelo homem. Agora, os protestantes sufocou o Espírito neles. Quando eles começaram a tomar sabedoria ao invés de fé, a palavra, a sabedoria, a organização, a sabedoria organizacional ao invés de fé, a palavra, todos os que entendam, digam amém. E ele escreve fé na palavra. Fé no que o grupo de homens, dos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, evangélicos, e todos formularam. E logo eles vão formar uma confederação de igrejas, a qual será a imagem da besta. E escreve aí à direita, confederação de igrejas. É igual à imagem da besta. E ele terá o mesmo poder desta nação. Apocalipse 13, 11. Agora estejam à expectativa e vigilante do que está por acontecer aí na América do Norte, com estas eleições e todo o movimento que estará se realizando, porque tudo vai desembocar nesta imagem da besta. Lembrem que ele nos falou no livro das eras. Vamos ver onde diz desta sexta visão. Nas 70 semanas de Daniel também nos fala disso. Mas vamos ver aqui no livro das eras. Na página essa é a 360 abaixo. E na sexta visão se levantou na América uma mulher muito formosa, mas às vezes muito cruel. Veja, muito cruel. Ela tinha as pessoas completamente sob o seu poder. Eu creio que isso era um adiantamento da Igreja Católica Romana, embora eu sabia que podia ser a visão de alguma mulher se levantando com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. Aí onde fala América, escreve USA. Vamos ver aqui no livro. Vamos ver no vermelho aqui o que ele diz. Onde diz, na América, na sexta visão, se levantou na América, escreve Apocalipse 13. E ele escreve à esquerda, a imagem da besta. Aí podem ver, essa imagem da besta se levantar na América do Norte. Agora, vejam, pode ser literalmente uma mulher que pelo voto feminino chegue à presidência, ou pode ser a Igreja Católica, ou os dois. Ou seja, onde se cumpra
da forma que se cumpra, assim é. Portanto, estejamos com nossos olhos bem abertos, enquanto todas estas coisas, porque estes são sinais que nos mostram que já estamos chegando no final do cumprimento destas 7 visões, as quais faltam 2, porque a 7ª continua dizendo, diz, a 7ª e última visão, ouvi uma terrível explosão quando vi. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E escreve explosão, e em explosão escreve atômica. A 7ª e última visão, eu vi uma explosão terrível, escreve à direita. 7ª visão, a destruição de USA. Quando dei a meia volta para ver, o que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a América do Norte, sobre a terra da América. Escreve USA no final. E aqui no vermelho, ele escreve, onde diz, quando dei a meia volta para ver, ele escreve, Elias não estava em USA, estava na América Latina e no Caribe. Ou seja, onde estava escrito o espírito ministerial de Elias em sua 5ª manifestação? Na América Latina. Ou seja, vejam que estas 2 últimas visões, uma da outra, ou estão grudadas, ou pode também passar um tempo determinado por Deus entre a 6ª visão e a 7ª visão. Mas é curto. O tempo que seja é curto. Ou seja, que o que desejamos é que se cumpra plenamente essa 6ª visão, porque sabemos que já o próximo, que se vê na 7ª, já é uma destruição atômica sobre a América do Norte, e isso já pertence à grande tribulação, porque os juízos divinos da grande tribulação não tocarão a igreja noiva. Ela já estará para esse tempo na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, desejamos que seja um tempo bem curtinho, que se cumpra esta 6ª visão, um tempo curtinho que se falte logo, porque sabemos que depois disso o que vem é destruição. Ou seja, como dizia o nosso irmão William, que depois da visão da carpa, do cumprimento da visão da carpa, não tem mais nada. E por isso, ele dizia, desejamos que se cumpra a visão da carpa. E vejam como já estamos nessa etapa, na qual é a mais importante de toda a etapa da visão da carpa, de toda a 3ª etapa, a parte mais importante, é essa que estamos agora, porque é a que a igreja noiva está recebendo a fé de rapto. Depois disso, já é para as fátuas e o povo hebreu olhar e ver esta vindicação de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está no meio da igreja noiva, e consequentemente aí é que o povo hebreu vai dizer, mas se este é o que estamos esperando, o que ele faz lá? Do qual na página 22 do livro de Citações, parágrafo 176, neste parágrafo abaixo, os judeus, a mesma coisa, estes judeus terão um grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo outra vez à pátria natal, pois eles levam como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo ali, quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva, e eles o vejam, eles dirão, esse é o que temos esperado, ali ele está, ele vai se levantar com cura em suas asas. Agora, todas estas profecias
tem que se cumprir nesse tempo, porque estamos no tempo do cumprimento dessas visões e profecias que não se cumpriram, as quais se cumprem e se cumprirão as que faltam nesse tempo final. Agora, continua dizendo nesta mensagem que estamos lendo, diz, e ele terá o mesmo poder nesta nação. Apocalipse 13. Que o que eles tinham lá e causará uma perseguição contra os santos, como eles fizeram no princípio da igreja romana. Vem? Isso é onde está se dirigindo agora. E é por isso que a palavra está sendo semeada agorinha, em todo canto. Afaste-se disso, saia disso. Vem? Agora bem, a sabedoria sufocou. A sua própria sabedoria estrangulou o Espírito Santo deles. Permita mostrar a vocês na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 3, onde acabamos de passar pelas eras da igreja, Jesus havia sido estrangulado da sua igreja e estava fora, tentando bater a porta para bater outra vez. O irmão Branham bate no púlpito. Este é exatamente o que ele disse: eu estou à porta e bato. Se algum homem tem sede, e se apenas me deixar entrar, eu vou entrar. Mas ninguém abriu a porta. Vê, eles o colocaram fora. O que era? Eles tinham... A semente caiu neles, vem? Mas algumas caíram no vale da perseguição. Algumas sementes entraram pelo vale de perseguição. Agora, no vale é onde a pessoa encontra água no melhor terreno. Quando a pessoa toma alguém que foi atingido até que toda a teologia tenha sido tirada dele, riram dele, zombaram dele. O que foi passado pelos moinhos e tiraram tudo dele, até que a metade está limpo para ser moldado. A pessoa encontrará que tem algo de união ali. Isso é correto. No vale, aquele homem foi jogado no vale, jogado fora da sua organização. Ele está melancólico. Eles dizem a ele: vem, não estás melancólico? Senão no vale, nós dizemos, cair no vale. Vocês sabem, ali é onde o lírio cresce também. Vocês sabem, correto? No vale. Alguns caíram no vale da perseguição, provas duras. Algumas dessas sementes caíram ali, em vale de perseguição, provas duras. São chamados tudo como o lírio foi chamado Beelzebu. Zombaram dele. Mas neste vale há rios de água. Agora, vejam aqui nesta mensagem que ele pregou, o nosso irmão William Soto Santiago, no dia 27 de agosto de 1999, em Topochico, Monterrey, México, que ele intitulou A Bênção da Árvore que Produz a 100 por 1. Nos diz, esse é um tema que, por enquanto, a pessoa vê e talvez pensa que não tem muito nele, mas sim, tem muito, porque Jesus mesmo falou da semeadura e da colheita, falou dos seres humanos como árvores, falou da sua igreja, seus filhos como trigo, e também falou dos filhos do mal como joio. Assim que este tema tem muita importância, e para esse tempo tem uma importância muito grande, porque este é o tempo onde deve ser realizada uma colheita. Portanto, esse é o tempo em que todas as árvores devem ter fruto, muito fruto, porque a árvore que não produziu nenhum fruto vai ser cortada e lançada fora. Assim dizem João, no capítulo 3 de São Mateus, no versículo 10, o apóstolo, ou seja, João Batista, corrijo, João Batista, São Mateus capítulo 3, versículo 10, precursor da primeira vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação, diz: e a machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado ao fogo. E também Jesus nos falou disso, se referindo aos seres humanos como árvores. No capítulo 7 de São Mateus, versículo 17 diz:
Assim toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Não pode a boa árvore dar maus frutos e a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim que, por seus frutos o conhecereis. Aí está o que falamos no início, que o fruto de cada árvore, aí é que se sabe se é trigo ou se é joio. Agora, nosso irmão William continua dizendo, e o primeiro fogo no último dia que recebem é o fogo da grande tribulação. E todo o fogo que venha durante a grande tribulação, fogo vulcânico, fogo atômico, e todo o fogo que se acenda aí como juízo divino. Isso é para as árvores que não produzem bons frutos, os quais não podem ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo e os quais não podem ser, consequentemente, transformados para terem um novo corpo. Neste estudo também está o extrato da mensagem, os ungidos dos últimos dias, onde aqui nos diz, na página 7, desse estudo, diz, esse extrato do tema Os Ungidos dos Últimos Dias, diz o irmão Branham, não só de pão viverá o homem no físico, mas com toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nos demos conta que vivemos apenas por meio da palavra, o qual é Deus. Agora, o sol vem e amadurece o grão. Não pode amadurecer tudo de uma vez. Durante o processo, amadurece gradativamente até chegar a ser uma espiga inteira. Assim é hoje com a igreja. A sua infância começou na era do obscurantismo, quando estava debaixo da terra. Agora cresceu até chegar à maturidade. Pode o homem perfeitamente, como que Deus, por meio da natureza, sempre não teria se incomodado a natureza. Ele escreve, a natureza não deve se incomodar. Esse é o mal de hoje. Estão deixando cair bombas atômicas no oceano e a Terra está gritando e se arrebentando e se remexendo. Escreve bombas atômicas no oceano agredindo a Terra. As provas que fazem no mar não sabem que estão fazendo um grande dano à Terra. Estão apenas causando mais agressões o tempo todo. O qual está caindo ali. Se cortam as árvores, prejudicarão, dará tempestade. Se represa o rio, se transbordará. Tem que encontrar um modo de Deus para fazer as coisas e ficar ali. Temos denominado as pessoas, as igrejas e as organizações, e observe o que temos. Mantenha-se na forma provista de Deus. Mas percebem que ele manda a chuva, regressando ao texto do justo e os injustos. Jesus disse aqui que seria um sinal para os últimos dias, mas esse sinal apenas se dará a conhecer nos últimos dias, então terá que ser depois da abertura dos selos. É um sinal do fim. Isso vai ser quando estas coisas estejam confusas. Isso é para quando essas coisas acontecem. Será no tempo do fim e será um sinal. Agora, para que os escolhidos não estejam confusos nessas coisas, o podem ver? Então tem que ser revelado, tem que ser exposto. Exposto o quê? O trigo e o joio. Para que não estejam confusos como estiveram confusos nas eras. Observem que ambos, o trigo e a erva, vivem através da mesma unção do céu. Ambos se regozijam nele. Agora, vamos ler algo aqui, porque vejam o que nos falou nesta parábola, Jesus, do trigo e do joio, e o que ele nos falou da erva. Vejam, no versículo 26,
do capítulo 13, ele nos falou aí, onde diz, e quando saiu a erva e deu o seu fruto, então também apareceu o joio. Agora vejam com que compara o irmão Branham o joio, a qual sai dentre a erva, página 60 do livro de Citas. Agora teríamos que ler aqui esta visão para ter um quadro aqui mais claramente disso, da erva e do joio. Parágrafo 527. Eram como as 3 da manhã, eu suponho, e eu tinha me levantado, e eu olhei, onde na minha frente eu vinha para baixo ao Jordão. Parecia como que eu estivesse parado no mapa da Palestina. E eu vinha para baixo ao Jordão e desenho à esquerda uma estrela de Davi. Escreve Jordão do lado esquerdo em cima. E parecia como que se eu pudesse ouvir o cântico. E olhei para baixo ao Jordão, ali eu estava cantando. E como eu me aproximava o rio, eu olhei para trás e vi por qual eu tinha vindo. E eu tinha caminhado 2/3 pelo caminho até o Jordão. E desenha à direita uma estrela de Davi, e eu olhei ao outro lado do Jordão, e olhei, ó, louvado seja Deus, do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas, toda a promessa está colocada na terra prometida, e desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi embaixo à direita, uma pedra angular e uma estrela de Davi, e em cima ele escreve, Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas. E embaixo, senda estreita, ou seja, essas 3 ele escreve em cima desse parágrafo, Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas, e estrada espinhosa, caminho estreito. Então olhei a mim mesmo. Então é quando eu entrei dentro da visão outra vez, parecia que eu fui levantado em cima e sentado em uma estrada estreita, em um caminho estreito e espinhoso com o irmão. Eu nunca soube quem era o irmão, e à direita desenha uma estrela de Davi. Já sabem quem é o irmão. E à esquerda, com o irmão, aí tem, ele sublinha isso tudo. E ele sublinha mais e tira à esquerda e ali aponta a uma estrela de Davi que desenha. Eu olhei ao redor e disse, agora eu estou seguro e sei que esta é a visão, o Senhor Deus está aqui. Agora, como ele sabe que Deus estava ali? Porque ali estava o instrumento onde Deus estava manifestado. E parecia como que todos tinham medo. E eu falei, que coisa que todos... O que é que temem tanto? E veio uma voz e disse, tem tal perigo nesses dias, tem uma coisa horrenda que é morte, quando ela te atinge. E eu vi as ervas sendo machucadas. Aí estão as ervas. Agora vejam, enquanto estava a chuva caindo sobre o joio e o trigo, ou sobre o trigo e o joio, não se via quem era quem. Estava crescendo entre a erva, veja, um e outro. Mas vejam, nas eras não podia se definir quem era o trigo e quem era o joio. E tenha na mente esta parte da erva e como ele a compara aqui. Ou seja, aí quando eu falei como ele a compara aqui, aí eu estou falando do Espírito Santo.
Dice que lo dijera así. Diz que dissesse assim. E eu vi a erva sendo esmagada, e eu olhei aqui e vi um galho monstruoso arrastando-se através das ervas. Você vê? Esse rastro da serpente, onde está metido? A serpente antiga, o diabo, Satanás, introduzida, estava colocada dentro de onde foi semeado o trigo, mas que não se sabia que ela estava metida ali, colada ali, recebendo também a chuva. Agora vejam, onde é descoberta o joio, onde é descoberto o rastro da serpente na estrada, no caminho estreito. E eu pensei agora, sabendo se é essa víbora monstruosa se arrastando entre as ervas, vejam, o joio é semente da serpente. Porque ele disse ali, no versículo 26 do capítulo 13, e quando saiu a erva e deu seu fruto, então apareceu também o joio. E, consequentemente, o joio, pode-se dizer aí, que também apareceu a serpente. Porque estamos de volta ao Éden, portanto tem que estar a serpente antiga, o diabo, o Satanás aí também, no meio do trigo. Diz que o joio vai se sentar com o trigo. Tem uma anotação. Vamos ver se vamos conseguindo nessa mesma mensagem. Ou aqui mesmo no livro de Citas. Se sentará. Ou se senta, vamos ver. Depois nós procuramos, mas chegamos a ler. Vamos continuar aqui. E eu pensei agora, sabendo que esta visão, então eu verei o que este animal, esta besta é. E ele se arrastou para cima na estrada. Ali ela estava exposta, naquela estrada estreita, aquele caminho estreito, que ela é exposta, ou seja, e é o diabo exposto. E tão logo como eu tomei vista dela, eu sabia que era uma bomba. E a víbora certamente representa pecado, morte. E ele escreve em cima: serpente é igual pecado, morte é igual 666. Vamos ver a 1368. Ou a cita, vamos ver se é 368. Na página 153, Jesus disse: nos dias finais, quando o tempo tenha acabado, e desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Agora vejam, se sentarão no reino, ou seja, na dispensação do reino, quando é aberta essa porta e entram. Veja, aparentemente está todos, vamos todos entrar, mas o que acontece? Vejam, muitos, as ervas virão. Aí está novamente as ervas. Agora já sabemos quem são as ervas: o joio, a serpente. A erva vai vir e vai se sentar bem com o trigo. E vão dizer:
Agora espere um minuto. Senhor, eu falei em línguas, eu gritei, dancei no espírito, eu expulsei diabos, demônios, falei em línguas e fiz todas essas coisas. E o que ele dirá? Não conheço vocês, operadores de maldade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e recusa de fazer. Eles conhecem essa palavra, ouvem e escrevem os personificadores. E do lado direito ele escreve o reino de Deus, em cima. Agora na mensagem, nessa mensagem também, ele escreve nessa porção que o joio se sentaria com o trigo. Agora eles conhecem a palavra ouve, os personificadores, ou seja, que eles ouvem. Por isso é que no livro dos selos, onde ele nos diz que tinham estado em cultos como este, ouviram, ou seja, escutaram todas estas coisas que esses profetas tinham predito. Mas o que aconteceu? Eles desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, na página 369, agora observemos os últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas estas coisas através desse tempo. Depois, aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Disseram, escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles zombaram da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. E eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por quê? Na vinda do Filho do Homem, vejam, ele vem com seus anjos e escreve à direita, e a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido isso tudo, vê? Que tinham ouvido. Eles tinham estado em cultos como este e tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que aqueles profetas tinham predito. E ele escreve ali, à esquerda, haviam ouvido o que vinha, mas tinham rejeitado. Aí desenha uma pedra angular à esquerda e escreve Apocalipse 19, do 11 ao 16. Mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí embaixo é que escreve Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem recebe misericórdia. E também à direita ele escreve misericórdia pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo, pense. Então ali se encontravam, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele, escreve juiz. Porque veja, essa é a sua obra de reclamação, que ele vem como leão da tribo de Judá, como juiz, na face daquele que está sentado sobre o trono, e escreve trono de Davi, ou seja, em seu trono. E o trono de Davi é essa manifestação final. Esse é o trono de Davi. Simples assim. E da ira do Cordeiro ele escreve leão. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e as pedras, que é reinos e governantes. Oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. E escreve, não tinha sangue no propiciatório. Foram procurar misericórdia lá, orando, pedindo misericórdia. Foram no trono errado, porque ali não tem. Ali o que tem é um trono de juízo. Consequentemente, você vai ao trono
que deseja receber o que tem nesse trono. Se vai ao trono de misericórdia, vai receber misericórdia. Se vai ao trono de juízo, vai receber juízo. Depende do trono, de que trono você vá. Com Elias e Moisés, reclamação escreve à esquerda. E escreve também o trono de Davi. Agora vejam o que continua dizendo na página 60 do parágrafo 527. E ele se arrastou para cima na estrada, e tão logo quando estava pronto, eu sabia que era uma bomba. E a víbora certamente representa o pecado, morte, assim que eu olhei para ela. E ela olhava irada para mim. E ele também ali colocava sua língua para fora, e ali vem. Quando chegou muito perto de mim, a serpente corria perto para frente, então alguma coisa a detinha a uma distância. Não podia me morder. Agora vejo que aí, quando já está nessa estrada, nesse caminho, já se pode ver isso que estava se movendo entre a erva e era esta bomba, era esta serpente, mas ali já está descoberta. Veja aí o joio, como é descoberto, e em que etapa da igreja é descoberta? Em que etapa da igreja do corpo místico de Cristo é vista e é tirada pelos anjos ceifeiros, porque sabe, esse ministério sabe quem é quem. Sabe tirar o trigo e colocar ele no celeiro e colocar o joio na grande tribulação. Simples assim. E se virava ao redor do outro lado, ou seja, quando disse tirai o trigo da rede e colocar no celeiro, são os escolhidos sendo colocados na era de pedra angular e sendo preparados para receberem a transformação e o rapto. E, consequentemente, é colocada a ceia das bodas do Cordeiro. Mas o joio ser colocado na grande tribulação, isso é o mais fácil. Eles não recebem a revelação, a fé de rapto, e consequentemente não são transformados e automaticamente ficam na grande tribulação. Ou seja, são colocados nos juízos divinos que estarão caindo na terra, porque ao não serem transformados, pois vão ficar na terra e vão receber os juízos divinos. Assim que são colocados na grande tribulação, não tendo eles a transformação. Porque, vejam, estiveram indo ao trono onde não estava a misericórdia de Deus e, consequentemente, não tinha ali as promessas contidas naquele trono. E se virava ao redor, do outro lado, e fazia como se aproximar pelo outro lado. A serpente ia para trás e acelerava e vinha diretamente para mim. A sua velocidade ia diminuindo até que por fim chegava a um parado total. Então o monstro se sacudia e assim se movia para trás, mas não podia me atingir. Então virou o meu amigo, e eu vi meu amigo pulando muito alto no ar. E a coisa estava... Disso nós falamos um pouquinho ontem na reunião com as palavras que eu enviei aos pastores, e tudo vai se cumprindo plenamente. O que se cumpriu em parte em tempos passados se cumpre plenamente nesse tempo. E eu pensei, se alguma vez atinge nele, vai ser morte instantânea. Não é estranho que todos estavam assustados, mas quando aquela coisa te atinja, é morte instantânea. Por quê? Se vai ao Éden, lá, a antiga serpente, o diabo Satanás, que se encarnou lá, naquele chefe ou cacique, era o líder dessa raça da serpente. Vejam, atingiu ali. Ou seja, vocês já sabem o que aconteceu ali no Éden. E aquilo produziu morte. Ou seja, que já, se isso te atinge, te bate, tu morre. Se a árvore da vida te pega, te atinge, é vida.
Depende de que árvore você, do qual você come e se deixe ser atingido. Nós estamos do lado do Espírito Santo, que Ele pegue dentro, na alma, no coração, vejam, porque sabemos que vai produzir esse toque de Deus, vida, a qual em sua primeira vinda nos deu o corpo teofânico, obtivemos a salvação e vida eterna. E Ele, nos atingindo em sua segunda vinda, recebemos para viver eternamente. E ela estava... E eu estiquei minha mão para cima e eu disse: Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Onde está isso acontecendo isso? Como eu disse, nessa estrada estreita mais acima, onde já está em uma nova era e uma nova dispensação, onde o povo, no começo dessa dispensação, está sendo preparado para ir à ceia das bodas do Cordeiro e, consequentemente, para ir lá tem que ter a fé de rápido e, consequentemente, tem que ter o corpo eterno e glorificado e, consequentemente, se requer crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Assim como foi em sua primeira vinda para obter o corpo teofânico, era preciso crer no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, neste jovem carpinteiro chamado Jesus. E eu disse: se essa serpente o atinge alguma vez, o matará. E a serpente se voltou a mim quando eu disse isso, e veio outra vez, e uma voz veio sobre mim e disse: agora veja como, quando se identifica a serpente, o joio, aí vem o ataque. Ou seja, esse ataque final, que a besta está, continuará sendo e irá plenamente ao final. Por que disse está? Porque tanto no físico como no espiritual, ou no espiritual quanto no físico, está tendo uma batalha muito grande, o qual talvez a simples vista não se vê, mas na etapa espiritual, esta luta, essa batalha, já vai se vendo cada vez mais e mais marcada aqui na Terra. Tem dado poder para amarrá-lo, os piores estão dentro dele. E eu disse: ó Deus, tem dado poder para amarrá-lo, os piores estão dentro dele. E eu disse: ó Deus, o que eu devo fazer? E ele disse: tem uma coisa que deve fazer, tu tem que ser mais sincero. E eu disse: ó Deus, me perdoa por minha insinceridade, deixe-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para cima, ele outra vez, ali houve uma grande coisa que veio sobre mim, me levantou para cima, parecia como que meu corpo todo foi carregado com alguma coisa, e eu olhei a serpente, e então ela começou, e podia fazê-lo ainda, e eu disse: Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a serpente voou fora dele, e Satã fez o sinal como um S maiúsculo, feito ao contrário. Um sinal de I quer dizer amarra isso, ou qualquer coisa debaixo dele, porque ele era o pior. Aí à direita ele faz um S. Uma fumaça azul saiu dele, e ali saiu algo da sua cabeça quando aconteceu isso. Isso é o S ao contrário, e aí embaixo ele desenha um S ao contrário. Esse aí é um sinal como uma confusão, veja. A esquerda também escreve azul. A sufocou a morte, e o irmão estava livre. E eu fui e a esmaguei. Agora tem algo aí. Nisso, vamos continuar. E eu disse: agora eu tenho que descobrir a respeito disso, porque é uma visão. E eu peguei sobre a coisa, e ela virou assim, parecia como ali algo de vidro, em um jarro, e ele escreve aí: foi fundido e feito cristal sólido. E eu disse: pensa isso, que logo essa fumaça azul era vidro. E ele foi transformado em vidro. E escreve novamente: foi fundido. E precisamente em seguida, uma voz veio e disse: tu pode desatá-lo também. Então, Satanás, para te conhecer, eu te desamarro. E quando fiz, começou a vir vida outra vez. Vindo.
E eu disse, eu te amarro para trás no nome de Jesus Cristo. E aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e depois outra estrela de Davi à esquerda. E quando ele o fez, a fumaça voou fora dela outra vez e sufocou a si mesmo diretamente para trás outra vez e se converteu em cristal. Aí escreve à esquerda, à direita, uma fumaça azul, aí em cima. Em azul, na parte onde diz mais acima, onde diz essa fumaça azul era vida. Aí escreve azul, ou seja, fumaça azul, e o azul fica justamente ao lado dessa oração. E se converteu em cristal. Então quando ele fez isso, ele disse, agora tu tem que ser mais sincero. Aquela voz disse, tu tem que ser mais sincero para fazer isso. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E então ele me deixou. Anos passados, quando eu abri a Bíblia, vinha até embaixo, eu tenho escrito aqui mesmo, e escreve Apocalipse 10, 7 em diante. E eu olhei os primeiros 9 versos e parei ali, que Josué veio através do deserto, mas nunca fez. Ele estava pronto. Quando ele se aproximou ao Jordão, Deus o chamou fora. Disse, este dia começarei a te engrandecer grandemente. Então ele levou os filhos de Israel ao outro lado do Jordão, a terra que o Senhor lhes deu, dividiu a terra prometida. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve em cima, este dia. Agora podem ver ali, tudo isso, que essa visão está nos mostrando aqui o que é este joio entre a erva, o qual é a serpente antiga, o diabo, ou seja, o rastro da serpente, para falar mais claro. Agora, continua dizendo, onde nós paramos, aqui no estudo que estamos lendo desta mensagem, a bênção da árvore que produz a 100 por 1. Depois vocês já continuam lendo desta mensagem, os ungidos do último dia, porque depois ali ele continua nos falando do que produz e dá um exemplo de frutas. Depois vocês podem ler mais adiante, isso falou em um estudo, o que a continuação continuava dizendo nesta mensagem, os ungidos do 7º dia, podem ter aí. Estive lendo aqui está posto a página 11 e a 13 dessa mensagem, mas está em um estudo, onde falou da árvore de laranja. Agora, continua dizendo nesse estudo bíblico. Lembrem que a colheita é o verão? Lembrem que a colheita é no verão. E é por isso que Cristo, nos falando da vida do reino de Deus e do Filho do Homem vindo com os seus anjos, em seu reino nos fala do verão. Agora, estamos em um tempo onde a parábola do trigo e do joio tem que se cumprir e tem que realizar a colheita. E isso é muito importante, que cada pessoa seja acolhida como trigo, como filho ou filha de Deus. Depois que se realize a colheita e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, muitos dirão, como disse Jeremias, capítulo 8, versículo 20. E vamos ler para que fique gravado. Passou a colheita, terminou o verão, e nós não fomos salvos. Isto será o clamor dos que vão ficar na terra para a grande tribulação. Mas os escolhidos poderão dizer, quando tenha terminado a colheita, passou a colheita, acabou o verão, e nós fomos salvos. Ele vem para nos salvar, como veio em sua primeira vinda. Agora, como? Como é que ele virá para nos salvar em sua segunda vinda? Em Filipenses 3, versículo 20 diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja,
Ele, em sua segunda vinda, vem para quê? Para salvar-nos também, para nos salvar da grande tribulação. Passou a colheita, acabou o verão e nós fomos salvos e fomos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, veja, ele vem para nos salvar. Na página 21 do livro de Citas, parágrafo 785 diz: a palavra de Deus é uma semente e quando é semeada, ela tomará vida, produzirá justamente do que está falando. Se não faz, então não é semente de Deus. O semeador soube como semear. Ele não era enviado de Deus para semear semente. Possivelmente ele esteja semeando-as em cima da rocha ou algo. O semeador semeando a semente. Deus tem cuidado dela se cai no lugar correto. E escreve embaixo: o semeador é o Filho do Homem. E em cima ele escreve: a semente da palavra falada produz o que foi falado. E desenha em cima também à esquerda dessa anotação uma pedra angular e as eras e a estrela de Davi. E à direita também desse parágrafo desenha uma pedra angular e as eras. Foi no tempo da colheita, continua lendo no estudo, foi no tempo da colheita que Josué passou o Jordão com o povo, o qual nós lemos aí nesse extrato do livro de Citas, depois que o irmão Branham está relatando essa visão, nos fala de Josué. Ou seja, que depois disso, que ele viu deste grande perigo, veja, esta grande apertura que Deus estava mostrando ao irmão Branham nessa visão, onde a morte, representada ali naquela víbora, o qual representa o Jordão também, que é morte, estaria esmagando e tentando bater, atingir a igreja noiva e, sobretudo, ao mensageiro, um instrumento. E depois, veja o que nos fala de Josué, passando o povo em seco, ou seja, o Espírito Santo passando o povo à terra prometida. Vejam, por um lado, vemos a morte que se levanta, a mulher que se levanta na América do Norte, e depois vemos crateras e fumaça sobre a América do Norte, sobre a imagem da besta. E vemos por outro lado, nessa visão, o ataque, o aperto, que se aproxima, cada vez vai ser mais impetuoso e no final, sendo colocados à terra prometida. Aí você vê os dois caminhos, um leva à destruição e o outro à terra prometida do novo corpo. Foi no tempo da colheita que Josué passou o povo no Jordão. No tempo da colheita o Jordão crescia, se transbordava. E este foi o tempo, conforme Josué capítulo 3, versículo 15, que Deus ordenou passar o Jordão com o povo, e Deus ia com ele, e a arca do Senhor ia adiante. E agora, vejam, a arca do Senhor tem que ir à frente com os sacerdotes que a levam, e o povo atrás, a uma certa distância. Quando os sacerdotes tocaram com seus pés a água do Jordão, o Jordão se abriu, e o Jordão representa a morte. Agora vejam que Deus estava ali com Josué e com o povo, para através de Josué passar o povo em seco à terra prometida. E Deus estava ali, porque Deus, para se manifestar, Ele tem que usar um véu de carne. Consequentemente, em Josué estava Deus. E nesse tempo final, o nosso Josué, o Espírito Santo, está no meio da igreja noiva, e vamos passar em seco o Jordão. Vamos passar em seco sem ver a morte, a terra prometida do novo corpo, e vamos estar,
enquanto a terra está passando pelos juízos divinos, na ceia das bodas do Cordeiro. Agora, nosso irmão William continua dizendo, nesta mensagem um pouquinho mais adiante, diz: e agora, nós vimos um quadro claro do que vai estar acontecendo nesse tempo final. Temos visto o que é o Jordão, vimos o que é a bandeira levantada contra o inimigo que virá como um rio, virá como o Jordão. E é no tempo da colheita onde o Jordão se transborda, e é no tempo da colheita onde o anticristo, que tem por nome morte, o cavaleiro do cavalo amarelo, vejam, vai se transbordar morte, Deus vai levantar bandeira contra ele. Porque vejam, até contra Cristo vai se levantar. Isso é levantar-se contra a segunda vinda de Cristo nesse tempo final. Assim como a serpente ali se levantou naquela visão para atacar a vida de irmão Branham, ou seja, que ali está nos mostrando que esse amigo do irmão Branham, naquela visão, era o que estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Simples assim. Mas vejam isso, o irmão William diz: mas não saberão que o Cordeiro terá se convertido em leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver o tempo em que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todos os tempos, para que quando vem nesse tempo de apertura, vejam, isto será o inimigo vindo como um rio contra o povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, transbordando-se o Jordão. Mas vamos passar a terra prometida. Chegamos ao tempo final. Chegamos no tempo onde toda árvore tem que produzir fruto, tem que ter fruto, para poder ser colhido o fruto. E para que a árvore não seja arrancada e lançada ao fogo, senão que seja a árvore do jardim de Deus. Na página 156 do livro de Citas, parágrafo 1396, nos diz: desta página 156, mas em obediência, essa mulherzinha de fé, essa mulherzinha de fé, a que vive por fé, a noiva, a pessoa que está aqui, ali, ou longe, em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus e é obediente, esperando em amor que a promessa da era seja confirmada, para que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigilando por isso. Ela é parte dessa palavra e ela está vigilando para que a sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não tenha passado despercebido. Aí ele escreve em cima: esperando que a promessa dessa era seja confirmada. Irmãos, não podem ver isso? Eu espero que isso não tenha passado despercebido. O corpo está esperando qual é? A palavra. Esperando pela vida que é o Espírito, que o confirme e o faça vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente ali fora e ela sabe o que vai acontecer. Então aí acontece. Então ela desperta. Deus disse que é, assim seja. E ela saiu como a primeira saiu. E ele escreve em cima: esperando como Ruth. E escreve mais em cima também, aí no parágrafo mais acima, que o Espírito confirme, a faça viva. E onde diz a palavra esperando para que a vida, que é o Espírito, e aí escreve em carne e desenha uma pedra angular e as eras, ou seja, ia estava esperando, veja, através das eras. O irmão Branham dizia: este Espírito Santo que temos chega a se encarnar. Ela estava esperando
que esse Espírito, que o Espírito confirme e faça vivo, ou seja, em carne. E aí onde diz, ela despertará, aí à esquerda desenha uma pedra angular, e mais acima também, nenhuma outra vida funcionará. E aí desenha uma pedra angular e as eras e um traço a pedra angular. Agora, continua dizendo, e agora a bênção da árvore que produz a 100 por 1 é a bênção maior que as árvores possam ter. Cristo, falando na parábola da videira, disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, ou seja, agora Cristo disse que produzamos fruto e produzamos muito fruto. Agora lembre quando ele escreveu, no livreto, ele escreveu as diferentes porções, a 100 por 1, a 30 por 1 e a 60 por 1 e a 30 por 1, e ele escreveu do lado 100 por 1 e escreveu os escolhidos, e escreveu 60 por 1 e escreveu do lado os 144 mil. Vamos ver se nós encontramos aqui. Ele escreve, aqui está, a boa terra como indivíduos, os filhos de Deus. Os escolhidos, aí escreve em cima, gentios, é igual a 100 por 1. Os escolhidos hebreus, 2 pontos, a 60 por 1. Os 144 mil hebreus, o 17, 2, 5 e 14, versículo 1. O resto dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus é igual a 30 por 1. Aí estão as fátuas. Veja aí o resto dos hebreus. Vejam a posição que tem. Os 144 mil, mais acima que as fátuas. Ou seja, mais acima que até os mesmos que estiveram desde o início na mensagem. Vêm a serem colocados como os últimos que produzem fruto. E como os segundos, os 144 mil. E os primeiros, a igreja noiva, os escolhidos de Deus a 100 por 1. Veja que não vale de nada ter começado desde o início e vir agora o grupo dos 144 mil e tomar a posição dessas pessoas. Vem ficar como terceiros. Então, e se não cruzaram a linha e são apagados até desta terceira posição e também sejam tirados dali. Agora continua dizendo, e agora Cristo disse que produzamos fruto e produzamos muito fruto, e quem produz fruto diz que limpará para que produza mais frutos. No estudo bíblico, também na página aqui que nós dizemos, que coloquei aqui, o extrato do tema A Rainha de Sabá, nos diz, diz o irmão Branham, fomos e temos edificado escolas bíblicas e seminários, edificamos edifícios formosos, mas certamente isso não foi a condição. Estas coisas estão bem, eu não posso dizer nada contra essas coisas. Elas jogaram sua parte, mas isso não foi a comissão. A comissão foi ide por todo mundo, pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho foi para demonstrar o poder, como ele escreve, que ele mandou pregar o Evangelho não para construir escolas, hospitais, seminários e coisas assim. Tem que ser assim. Ele diz o seguinte versículo, e estes sinais seguirão aos que creem. As manifestações são, as demonstrações são para as obras da palavra feitas reais. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam que a palavra é verdade. Se não confirma, não provém do coração de fé.
não se ancora no coração de fé. Jesus não disse que parte da semente semeada caiu junto ao caminho e as aves a comeram? Parte caiu em pedregais e os espinhos e os demais e as lançaram, as riquezas do mundo afogaram. E ele não disse que parte deu fruto a 100 por um? Vê? Vocês têm que primeiro deixar que a palavra caia no tipo de fé, no tipo correto de fé. E escreve à esquerda, terreno, é igual fé. E depois esta fé produz o que a palavra diz, porque a palavra é uma semente, a palavra de Deus. Aqui é uma semente que o semeador sempre semeia, e toda semente produzirá o seu gênero, se é colocado na atmosfera em condição correta. E ele escreve ali, as obras da palavra feitas reais. Agora nosso irmão William continua dizendo, mas o ramo que não produz fruto vai ser cortado e lançado ao fogo. E isso nos fala do que estará acontecendo nesse tempo final. Veja na página 9. Que é um extrato que eu coloquei aqui. E no livro de Citas está onde fala de somente pode fazer a separação o anjo do Senhor. E que é da mensagem a semente da discrepância. Página 141, parágrafo 1260 diz: Aqui se colocou um pouquinho mais, mas vamos ler do livro de Citas. E leemos aqui a anotação que ele colocou aqui, ao lado desse extrato. Note o versículo 41, Mateus 13. Os dois também, muito perto, tão perto nos últimos dias. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, metodista, batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que enviaria os seus anjos. Ele disse que ele envia os seus anjos e desenha uma pedra angular para separá-lo à direita. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é que vai dizer qual é o certo e desenha outra pedra angular. Ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que enviará os seus anjos nos últimos tempos, não anjos abaixo por aqui, mas anjos no último tempo. E desenha novamente uma pedra angular à direita. E reuniria. Aí está a obra que está se realizando, esta obra de reclamação. Veja, reunir faz esse trabalho correspondente à obra pela qual ele veio. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita. Agora veja onde a pedra angular. Por isso não podia acontecer abaixo. Ele disse, ou seja, não através dessa mensagem, através de seus mensageiros, através dessas eras. Tem que ser em uma era eterna, a era de pedra angular, onde Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, estaria manifestando, ou seja, o Espírito Santo estaria manifestando os seus ministérios de Moisés e Elias, os quais estariam trazendo a separação, a segregação. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, o anjo do Senhor, operando os ministérios de Moisés e de Elias, operando em cada mensageiro as eras, na porção correspondente, mas não estava sendo operados esses mensageiros, os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, não podia se realizar a colheita em nenhum dos tempos desses mensageiros. A colheita não podia se realizar em nenhum dos mensageiros. Desde Paulo até o nosso irmão William Souto Santiago, não podia realizar a colheita, a segregação entre o certo e o errado. É nesse tempo no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Para falar mais claro,
Agora, o anjo, na verdade, é interpretado mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 eras, e não agora, através das eras da igreja. E você pode encontrar um montão de mensagens, onde o nosso irmão falou e fala, porque sempre ouve quando ouve. Depois, então, põe em extrato, onde o irmão William fala de que está se realizando a colheita, de que está se realizando a colheita, a ceifa, de que os filhos do homem estão operando os ministérios de Moisés e Elias, realizando esse trabalho. Mas vejam, não teve a separação, não teve a segregação entre o certo e o errado, e todos lançam essa bênção, é lançada essa bênção, e para o mundo todo nesse tempo, todos eram trigo. Ele estava profetizando o que seria mais adiante no cumprimento dessa escritura de São Mateus 3. Deus enviando os anjos ceifeiros para realizar esse trabalho. Consequentemente, Deus tinha que falá-lo, trazer na mensagem, ou seja, nessa mensagem que ele começou, já de cheio por aí em 74, e tinha que ser nessa data, porque nesta data também estava nascendo o instrumento no qual essa promessa iria se cumprir. Tinha que estar sendo pregada a mensagem de era de pedra angular e dispensação do reino, ou seja, todo o conteúdo do que Deus estaria realizando no fim do tempo, no fim da dispensação da graça, onde esse ministério estaria grandinho. Então Deus podia começar a operar no meio da igreja noiva essa promessa, essas profecias, essas visões que foram mostradas em visão no reverendo William Branham, onde Deus deu mais luz, e na mensagem do irmão Branham, e na mensagem das boas novas, das notícias que nos trouxe o Dr. William Souto Santiago. Agora, esse é o tempo do cumprimento de todas essas promessas, de todas essas profecias, de todas essas visões. Agora à esquerda aí escreve ceifa, e aí em cima escreve: na separação enviará os seus anjos. Procure onde para mim? Onde isso aconteceu? De Paulo para cá. Procure onde? No tempo do irmão Branham aconteceu esta segregação, onde se identificava com a palavra quem era o trigo e quem era o joio. Me procure onde no tempo do irmão William estava se realizando essa separação, esta segregação. Não podia ser, porque estava vivendo a dispensação da graça. E iria procurar um lugar onde ele falava: estamos na dispensação do reino. Mas como não tem percepção profética e não tem esta visão da parte de Deus, ou seja, a revelação do que foi trazido na mensagem, porque é uma só mensagem, e, consequentemente, ficam com a letra. Não vem depois o cumprimento dessa letra. Na separação, enviará seus anjos. Moisés e Elias na colheita. Escreve em cima. Moisés e Elias. Que trabalho Moisés e Elias estariam realizando? A reunião e a colheita. Colocamos uma vez um tema assim, a um estudo. Agora vejam também na página 64 do livro de Citas, parágrafo 562, nos diz: Moureu, a chuva temporã, chuva reclamadora, foi adiante. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã estava sendo plantada, a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse: deixe crescer junto o joio, serão ligados em voltas e queimado o trigo, irá ao celeiro. Vem, a chuva tardia está ao alcance. Você não vê as duas colheitas vindo em cima aqui? E aí desenha uma pedra angular. As duas colheitas vindo em cima aqui, recebendo seu último aguaceiro. Eles vieram ao longo deste último
aguaceiro vem, então o que passa? Os anjos e o Senhor desaparecem. Então, ali a chuva tomou lugar. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. E em cima do parágrafo, a 562 escreve chuva temporã, chuva tardia. Agora, neste mesmo estudo bíblico, na página 12, ele escreveu esse extrato. E vamos ver o que ele escreveu aí do lado desse extrato, da 562, para os que tem ali. Ele escreve a chuva tardia, o filho prometido. Abraão, Sodoma e Gomorra. Nosso irmão William continua dizendo: temos que ser ramos com frutos, como indivíduos, os frutos de Cristo em nós, os frutos de um cristão verdadeiro. Isso é em nós, como indivíduos. Na mensagem Mostre-nos o Pai, que também é um extrato que eu coloquei aqui nesse estudo. Vejam esta partezinha aqui, onde diz da mensagem Mostra-nos o Pai, diz o reverendo William Branham. Vejam, essa é comida que você precisa para a vida eterna. Deus em sua palavra. Vejam, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. Agora nós sabemos, vocês estrangeiros aqui, vocês sabem que quando vocês semeiam uma semente, se semeia um trigo, bom, vai produzir trigo. Se você semeia aveia, vai produzir aveia ao dar o seu cuidado adequado. Bom, assim é com a palavra de Deus. Se você toma qualquer promessa de Deus e a coloca na atmosfera correta, vai produzir exatamente o que é a vida dela. Qual é a atmosfera correta? Ou seja, colocar esta palavra na atmosfera correta, ou seja, na terra correta, nos escolhidos de Deus. E ele escreve aí: a palavra produz segundo o seu gênero. E o nosso irmão ainda continua dizendo: e na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, a igreja tem que produzir os frutos como os filhos e filhas de Deus. São os frutos da igreja que vêm pela vida de Cristo manifestado na árvore noiva, a planta de trigo, a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E na página 108 do livro de Citas, parágrafo 946, nos diz ali: a vida que está na palavra, ou seja, no germe, e no germe escreve alma. E em cima escreve do parágrafo o germe: a vida está na palavra. E aí desenha 3 círculos, um pequenino, maior, outro maior, e como espigas em cima. A vida está na palavra, ou seja, no germe, na semente. E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. A vida então é Cristo. E escreve E.S, ou seja, Espírito Santo, aí em cima de então é Cristo, escreve E.S. A vida então é Cristo, é a palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Assim chegamos a ser escravos do amor dele, uma noiva. E escreve vindicando. E em cima ele escreve: a palavra é a semente. E assim chegamos a sermos escravos do amor dele, uma noiva. E no estudo bíblico ao lado desse extrato ele escreve: a vida é Cristo na palavra. Nós vimos assim, um pouquinho por alto, todo este grande mistério deste tema que temos para hoje, o qual, como ele nos disse ali,
falando desse tema, a bênção da árvore que produz a 100 por 1, e ele nos disse que a simples vista a pessoa não vê, mas talvez pensa que não tem muito, mas veja, podemos dizer que o tema, um dos temas importantes desse tempo final, porque é o tema onde é realizada a obra de colheita, de cega, de ceifa, porque chegamos ao tempo onde é reunido o trigo e também o joio. E já para terminar, tem uma parte que ele diz que o joio vai ser juntado, e depois que é juntado, então o rapto virá. Deve estar no livro das Eras, editado. Ou no sem edição, vamos ver se achamos rapidinho. Que quando é amarrada, amarrado o joio, depois disso vem o rapto. Neste na 320, no vermelho, mas no azul é 317. Aí já vamos concluir, mas vamos ler essa partezinha aqui. O grão de trigo que chegou a ser uma planta para a colheita, escreve o trigo, esse é o registro da igreja. E assim como nem toda planta de trigo é grão de trigo, e como nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda igreja é a noiva. Vem? Você vê isso? Muito menos é dado vida eterna à igreja toda, mas uma parte dela é juntada no celeiro e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. E ele escreve uma parte, aqui é juntada no celeiro, outra parte escreve 2. Estas são as fátuas, para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. E outra parte, escreve 3, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. Isto é exatamente o que disse João Batista e Jesus também. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse: qual primeiro o joio e depois recolher o trigo? Agora, vejam, aqui coloca a parte que é juntada no celeiro e coloca a outra que é reservada à vida eterna na segunda ressurreição, ou seja, depois do milênio. Mas vejam, aí nos fala deste grupo dos 144 mil, o qual ressuscita depois da grande tribulação, e eles estão no milênio. Consequentemente, são de uma categoria maior que esta outra parte, que é reservada para a vida eterna depois da ressurreição no final do milênio. Jesus disse, e o 4, aí escreve, recolher primeiro o joio e depois recolher o trigo. Mateus 13:30. O movimento ecumênico vai juntar as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E embora o seu fim é ser queimado, eles não são queimados quando são juntados, mas são reservadas para um tempo futuro, o qual é no fim dos 1000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mas uma vez que o joio tem sido juntado, o rapto pode acontecer. E na verdade vai acontecer em algum momento entre quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Aí ou seja, é que é dado a conhecer, é exposto, como ali naquela visão foi exposta aquela mamba, aquela serpente, naquela estrada. É quando você vê na estrada uma cobra, uma serpente,
Aí todo mundo vê, mas enquanto ela está ali no meio da folhagem, ali deslizando e fazendo todas as maldades e todas as coisas, e aí poderíamos dizer tanto, porque entre as ervas que têm estado escondidas essa semente, esse joio, esta serpente prejudicando os filhos de Deus, e não podia se identificar, não sabe, estava escondida ali rastejando, bem astuta, como é a serpente. Mas depois, quando é descoberta, aí não pode se esconder de ninguém, e está naquela estrada estreita, naquele caminho estreito. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7, e ele escreve ali, o rapto, depois que o joio é juntado. O rei estará ali com sua esposa, e na frente deles estará a multidão dos que hão de ser julgados. Sim, todos estão ali. Todos os livros são abertos, uma disposição final de todos é feita. A colheita certamente está cumprida. O livro para sempre são fechados. E em cima escreve, o juízo é igual, o espiritual, depois da sétima era. O semeador semeando a semente da palavra. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, o semeador semeando a semente da palavra, ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados hermanos.